Alô, meus amigos do canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e do canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero agradecer a atenção dos nossos amigos espalhados em todo o Brasil, no Norte, Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre. Muito obrigado e seja muito bem-vindo ao canal Marcelo Marins, aos canais Marcelo Marins e o Chamados a Despertar. Marcelo Marins e Consciência Cósmica. E eu quero agradecer aos nossos amigos que estão lá em Angola, que está em Portugal, nossos amigos espalhados em todos os países dentro da Europa, nossos amigos na Austrália, China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, onde quer que você se encontre, seja muito bem-vindo ao trabalho que os dois canais têm exercido juntos. Então, até para o final do ano, os canais estarão vinculando, estarão apresentando os mesmos vídeos, mas a partir do começo do próximo ano, os canais terão seus conteúdos próprios. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, que nos mandam contribuições, que ajudam a nossa família. Muito obrigado do fundo do coração e generalizando tudo e a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou eu aqui e a Fabiana ali na manchinha na televisão, né? Dá um alô aí, Fabiana, pro pessoal. Aí dá para te ver pela televisão. Balança o braço assim, ó. Olha lá o braço dela lá. Tá lá nos amigurumis dela lá, só na luta, né? Mas pode mandar um abraço em áudio também para eles. Beijo, pessoal. Ela está aqui na luta. E nós estamos aqui para gravar esse vídeo. Quase que eu fico aí uns bons dias sem gravar. Eu estou tendo alguns problemas relacionados a tempo. Eu estou querendo gravar já há 3 dias, tentando gravar, mas está complicado, né, achar tempo. A minha agenda está meio bagunçada ainda. Estou, de uma certa forma, como eu posso dizer, adaptando. E não está fácil. Achei que eu iria ficar o final de semana sem postar pelo menos algum vídeo. E tem muitos conteúdos, muitos temas fortíssimos, mas muito fortes, como o planeta Safira de Órion, como Saturno, como tantos outros vídeos que eu está programado para me gravar. Eu quero fazer e tentarei, porém não sei se eu conseguirei fazê-lo ainda este ano. Mas é muito assunto inédito e forte, mas porém não estou encontrando tempo para fazê-lo, mas procurarei fazer o que for possível. Também tem uns relatos, tem muitos relatos importantes, muitas coisas legais, porque o relato também é uma forma de estar ajudando e aprendendo com outras pessoas também. Então a série Relato às vezes traz informações inéditas que não tem nos outros vídeos, porque na hora a gente vai conversando, vai desenrolando ali a conversa e vão aparecendo informações. Eu me lembro de algumas experiências que eu passei, coisas que eu aprendi, e a gente vai colocando, incrementando no vídeo aí para vocês. Então a série Relatos é muito rica em informações e quem não assiste a série Relatos perde muito conteúdo mesmo. Porque é uma oportunidade de aprendermos uns com os outros. Então, sem demais delongas, vamos ao que interessa. E a gente temos o e-mail para relatos que está em todas as descrições de todos os vídeos. Eu sempre volto a bater na mesma tecla. Pessoal, eu não respondo Messenger de Facebook, não envio solicitações de amizades pelo meu Facebook. Se vocês receberem aí algum tipo de comunicação ou solicitação em meu nome, é falso, não é verdadeiro. Não envio e-mails para ninguém. Então, se você manda um relato por e-mail para mim, eu vou ler o seu relato e se eu tiver que te responder, eu responderei fazendo uma análise do seu relato em vídeo. Sem, é claro, identificar você ou expor você, de forma nenhuma. Então, eu procuro fazer de forma onde você que vá assistir o vídeo, você vai se identificar e falar, meu relato, porque eu vou estar respondendo você através do vídeo, tá bom? Eu ando muito ocupado, eu ainda estou adaptando, está meio complicado ao meu tempo, tá difícil,
cansaço, às vezes eu chego em casa exausto, trabalhando da forma que eu estou trabalhando em telemarketing, não é brincadeira, a cabeça vem explodindo. Além de eu chegar praticamente meia-noite em casa, a cabeça vem explodindo, é muito estresse, é muito desunido na cabeça, é complicado, não é fácil não, viu? Trabalhar disso e você já chega totalmente ali com a cabeça exausta. E para mim gravar, eu gosto de gravar mais tranquilo, gosto mais relaxado, para mim poder sentir as energias, trabalhar as energias. Então foi por isso que às vezes eu não tenho gravado com tanta frequência, mas porém vou tentar resolver isso o mais rápido possível. Mas quem gerencia tudo, quem administra tudo agora, né, os relatos, tudo que praticamente o canal está nas mãos da Fabiana. Eu sento aqui, gravo e ela parece chefe de redação, né? Parece redatora. Ela que me traz os relatos. Olha, grava esse relato, olha isso daqui, analisa primeiro, olha que legal, achei que isso é algo bem proveitoso. Algumas pessoas entram em contato com ela pelo Messenger. Então, praticamente, eu sento aqui e vou utilizar os meus conhecimentos, o pouco que sei, os meus dons paranormais, mas na realidade quem está administrando e tocando praticamente o trabalho do canal, dos dois canais, é ela, porque é ela que passa para mim e é ela que está responsável para olhar as minhas redes sociais. Tem dia que eu nem levo o celular, tem dia que eu nem ando com o meu celular, fico em casa e ela que olha para mim. Então assim, tem dia que ela que praticamente está a par de tudo e passa para mim, né, Fabiana? Hoje, particularmente, eu tô trabalhando, tô com os olhos miudinhos, mas é aquele cansaço, aquela dor de cabeça. Mas eu gosto de falar com vocês, eu gosto de estar aqui trocando informações com vocês, é um prazer para mim e eu fico muito feliz em poder estar falando com vocês. Então, a Fabiana é que está praticamente administrando, tocando o canal, porque eu estou muito sem tempo mesmo, mas eu estou procurando achar um tempinho para sentar aqui e gravar. Mas vamos lá. Olá, muita paz e luz para todos de sua família. Eu acompanho vocês praticamente desde o início. Assisti todos os vídeos do canal. Muito obrigado. Todos os vídeos é bastante conteúdo. Assisti todos os vídeos do canal. Aprendi muito e sou grata por isso. Bom, sem mais delongas, como diz o Marcelo, quero relatar um breve sonho que tive. Mas antes é bom saberem que não tenho mediunidade aflorada. Não ouço nem vejo, mas sonhar ultimamente anda sendo frequente, mas tive um sonho muito estranho, o qual vou deixar aqui registrado com vocês. E se for possível, vocês comentarem, eu agradeço. Vamos lá. Essa noite em sonho foi assim. No sonho eu estava dormindo e algo batia na parede do meu quarto. Fiquei com medo e me escondi debaixo da coberta. Mas as batidas não pararam. Então comecei a dizer, vão embora que vou chamar a polícia. Mas as batidas ainda continuaram. Então resolvi levantar e encarar o medo. E abri a janela. Levei um baita susto, mas passou em questão de segundos quando vi um grey verde e um grey de cor leitoso, né? Aquele branco de leite leitoso, ambos de afeição simpática. Me cumprimentaram e falaram que precisavam me levar em um lugar. Olhei para eles, me cumprimentaram e falaram que precisavam me levar em um lugar. Olhei, mas para eles, esses corretor ortográfico, eles é complicado, viu? Eles às vezes dão uma trollada no Marcelão que vocês nem imaginam, mas a gente tenta raciocinar conforme está escrito.
me cumprimentaram e falaram que precisavam me levar em um lugar. Olhei, mas para além deles, e só tinha mato. Aí, em questão de segundos, já estava em algum lugar que não lembro como era, mas vi um menino de aproximadamente 9 anos que usava óculos. Eu vi também abelhas gigantes que andavam. O menino falou assim: agora sei porque não enxergo direito. Faço parte da família de abelhas que não enxergam. Aí escutei os Greys falando: já não conseguia mais ver eles. Temos que levar ela de volta, pois o marido está quase voltando. Aí acordei, olhei o relógio, era 6h14, e realmente meu esposo estava quase chegando do trabalho. Ele chegou 6h25. É a segunda vez que vejo ETs em sonho. Interessante, né? Muito interessante, porque vamos fazer uma análise assim, bem lúcida, bem legal desse sonho. Porque sonhar a gente sonha, nem tudo é projeção astral. O que eu já vi de gente tendo projeção astral muito maluca, viajada na maionese, temperada, e falar que é projeção. Tem algumas pessoas que abrem até canal para falar de sonho e achismo. A gente tem que ter muito cuidado, porque até o Marcelão tem muitos sonhos também. Sonhos, não projeções astrais inconscientes. Nós temos sonhos e nós temos projeções astrais. Existe uma diferença. E essa pessoa, como todo mundo, que é acostumado a ter sonhos, vivenciar sonhos, começou a sentir alguma diferença em um tipo de sonho. Achou muito estranho esse sonho, por isso resolveu procurar a gente, pra gente num gostoso e descontraído bate-papo, a gente analisar, trocar algumas ideias e informações. Então vamos fazer uma análise. Olá, muita paz e luz para todos e sua família. Eu acompanho vocês praticamente desde o início, assisti todos os vídeos do canal, aprendi muito e sou grata por isso. Bom, sem demais delongas, como diz o Marcelo, quero relatar um breve sonho que tive. Mas antes, é bom saberem que não tenho mediunidade aflorada, nem ouço, nem vejo, mas sonhar ultimamente anda sendo frequente. Mas tive um sonho, o motivo pela qual a pessoa quis o quê? Uma análise, uma palavra, né, sobre o sonho. Mas ultimamente mas sonhar ultimamente anda sendo frequente. Mas tive um sonho muito estranho, um sonho estranho, ao qual vou deixar registrado aqui com vocês. E se for possível vocês comentarem, eu agradeço. Vamos lá. Essa noite em sonho foi assim. No sonho eu estava dormindo e algo batia na parede do meu quarto. Fiquei com medo e escondi debaixo da coberta, né? A coberta é o maior escudo que existe do ser humano no momento do medo, né? Quem nunca se escondeu debaixo de uma coberta? Eu já me escondi quando era criança demais, quando começaram a acontecer as coisas, digamos, estranhas comigo. Então, ela estava dormindo, você vê que está com a consciência daqui, né? Então, você estava dormindo e algo batia na parede do meu quarto, fiquei com medo e me escondi debaixo da coberta. Mas as batidas não pararam. Então, comecei a dizer, vão embora que vou chamar a polícia, mas as batidas ainda continuaram. Então, resolvi levantar e encarar o medo e abrir a janela. Abri a janela. Levei um baita susto, mas passou em questão de segundos quando vi um Grey verde e um Grey de cor leitoso, né? Aquele Grey, o típico Grey que todo mundo desenha, que é aquele Grey branco. Temos Grey cinzas, tanto que, né, temos cinzas da cor mais acinzentada, tem da cor leitoso, né, da cor mais aquela cor branca, tipo um giz de escola, e temos esses seres que alguns chamam de Greys, que tem uma aparência de Greys, né, cabeção, olhão, mas são verdes.
E que as pessoas, no caso, no contexto geral, as pessoas chamam o quê? Chamam de Greys. Então, continuando. E ambos, né, os dois tinham uma feição simpática, porque esses seres alienígenas, eles não expressam, eles não sorriem, eles são tipicamente, parece uma estátua, eles são sem expressão, que no caso, você pode falar, parece que ele está com um olhar zangado, algo assim, eles são, parece uma estátua. Mas na realidade você consegue sentir a vibração. A vibração, eles transmitem vibração e quando se conectam com você através da sua mente, o que acontece? Fazendo a conexão com a sua mente, aí sim ele pode se comunicar com você e ele pode transferir a você uma vibração onde a sua interpretação da vibração dele, você pode definir se ele está alegre, nervoso, bravo, se ele está irônico. Embora eles não tenham, isso não é natural deles, eles algumas vezes utilizam desta forma para, de uma certa forma, ter uma comunicação mais precisa com a gente. Então, eles podem demonstrar sentimentos através da vibração deles com a gente na comunicação, quando eles adentram nossas mentes. Eles podem fazer com que nós venhamos a interpretar esses tipos de, vamos supor, sentimento deles. Mas, na realidade, eles fazem isso para ter uma comunicação mais aberta com os humanos, que nós somos todos cheios de sentimentos. Então, ela, no caso, sentiu que ambos, né? Então, olha só, levei um baita susto, mas passou em questão de segundos, quando vi um Grey verde e um Grey de cor leitoso. Ambos de afeição simpática, porque quando ela viu, ela leva o susto e eles automaticamente, quando olham nos teus olhos, que você olha nos olhos deles, eles conseguem o mais rápido possível atingir a sua mente e ali, de uma certa forma, eles te acalmam para que você não fique no desespero ou com medo deles. Ou se você não topar com um ser alienígena hostil, olhando nos olhos deles, vocês podem sentir pavor. É onde eu falo para vocês o quê? Que você vai atrair o ser alienígena conforme a sua vibração. A sua vibração. Entenderam? Então, no caso aí, ela viu que ela sentiu uma afeição simpática de ambos, porque não estavam ali para fazer mal a ela, estavam ali por um outro propósito. E ela continua. Me cumprimentaram, ou seja, saudaram-na, né? De uma forma que alguém ou algum ser utiliza, de uma forma, é uma forma cordial, ou seja, não vem para fazer o mal. Me cumprimentaram e falaram que precisavam me levar a um lugar. Ou seja, tinham uma missão de levá-la a algum lugar. Pode ser que essa missão tenha sido pedida pela sua família cósmica, né, a sua origem cósmica, os seus parentes, né, digamos assim, cósmicos, da sua civilização, ou foi um pedido do seu eu maior para que algum acordo entre o eu maior, que já estava sendo orientado, que já estava sendo atendido por esses seres, que solicitou e pediu para que fizesse com essa pessoa, com o personagem dela aqui, porque na realidade quem estava vivenciando toda essa experiência é quem? É o personagem. Então é o personagem, tanto que a pessoa, né, essa pessoa, ela o quê? A nossa amiga, ela estava com o seu personagem, tanto que, né, se cobriu com o cobertor, né, ela estava com a cabeça ali, aqui nesta realidade, como, né, com a consciência estava no seu quarto. Mas, porém, num quarto astral. Porque todos nós temos a nossa casa astral. Alguns têm até mais de uma. Já fiz vários vídeos nos chamados a despertar. E nesses vídeos abordo, falo sobre nossas residências, nossas casas astrais. Então, possivelmente, essa pessoa estava desdobrada quando ela acordou com a sensação na casa astral aonde habita o eu maior. Para vocês verem o tanto que é complexo a nossa transferência, digamos, de consciência, né? No caso, lá ela acordou, digamos assim, na casa do eu maior dela.
Por quê? Porque mais à frente vem onde nós podemos ter uma definição maior. Então ela fala, me cumprimentaram e me falaram que precisavam me levar em um lugar. Olhei para além deles, ou seja, ela olhou além deles, né? Eles estavam aqui, vou olhar mais adiante. E só tinha mato, ou seja, muitos eus maiores habitam em regiões mais, digamos, de mata fechada, florestas. Eu, particularmente, Fabiana, nós temos uma casa, embora nós não sejamos maridos e mulher, porque isso não existe no outro lado, não é, Fabiana? É. Nós somos companheiros de missão, nós trabalhamos no plano astral, eu no meu benefício, ela no benefício dela, e por aí a gente faz nós temos um compromisso, né, mas não um compromisso afetivo, não um compromisso amoroso, um compromisso de seres, de eus maiores cósmicos, né? Então temos mais ou menos o mesmo propósito, então nós ajudamos um ao outro, assim como isso se reflete, né, aqui, e aqui nós somos maridos e mulheres, e é um reflexo, se reflete aqui, porque nós somos companheiros, ela me ajuda e eu a ajudo, para vocês verem como que lá interfere, influencia muito aqui. E continuando. Então, quando ela fala, eu, né, olhei mais para além deles e só tinha mato, ou seja, não estava nesta realidade, estava numa realidade astral, e possivelmente a casa pela qual nossa amiga despertou seria uma casa astral, em uma região do plano astral, aonde eu arriscaria dizer que seria a casa do seu eu maior, mas porém o seu eu maior permitiu com que a sua consciência do seu personagem aqui se manifestasse lá. Então, o que acontece? Olhei para mais além deles e só tinha mato. Aí em questão de segundos, já estava em algum lugar que não lembro como era. Mas vi um menino de aproximadamente 9 anos que usava óculos. Então, um ser apareceu para ela na forma de um menino de 9 anos, porque não existem crianças, meninos e nem adolescentes no mundo espiritual, no plano astral. São os espíritos, são todos adultos. Então, todos os espíritos são adultos. Então, o que acontece? Me lembro como era, mas vi um menino de aproximadamente 9 anos que usava óculos. Algum ser tomou a forma de um menino de 9 anos e veio aparecer para ela. E vi também abelhas gigantes que andavam. O menino falou assim, agora sei porque não enxergo direito. Faço parte da família de abelhas que não enxergam. Então, ou seja, né, o menino falou para ela que sabia porque não enxergava direito, porque fazia parte da família de abelhas que não enxergam. Algum tipo de ser. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidinho, daqui a pouco. Então, ele disse para ela que pertencia à família de abelhas que não enxergam, ou algum tipo de abelha insetoides. Mas a pessoa, eles procuram às vezes transmitir para a pessoa dentro de um linguajar, dentro de um simbolismo, aonde a pessoa o que vai entender com o que ela tem de conhecimento e base de referência desta realidade. Aí ela disse, né? O menino falou assim, agora sei porque não enxergo direito, faço parte da família de abelhas que não enxergam. Poderia ser o quê? Um insetoide, né? Falando com ela, porque para esse personagem estar de frente a um insetoide não é fácil. Não é fácil pela aparência exótica deles, assim como é difícil você estar na frente de um Grey, né? Pessoas ficam abismadas, horrorizadas quando veem Greys. E olha que os Greys são até tchuki-tchuki, até bonitinho. Quando vem reptilianos, mais aceitáveis. E quando você vê aquele ser gigante, forte, todo cheio de escama, parece uma serpente, um lagarto,
ou um crocodilo, um jacaré, ou um dinossauro. As pessoas já ficam, né, chocadas e abismadas. Lá se vê um grilo gigante, um louva-a-Deus gigante, ou um ser com essa característica de um insetoide, né? Então, assim, eu creio que um insetoide apareceu para ela, na forma de uma criança de 9 anos que usava óculos e fez esse comentário. Agora sei porque não enxergo direito, faço parte da família de abelhas que não enxergam. Aí ela diz, escutei os Greys falando, né? Já não conseguia mais ver eles, porque eles já estavam invisíveis. Porque eles ficam invisíveis quando querem. Já não consegui mais ver eles. Temos que levar ela de volta, pois o marido está quase voltando. Aí acordei, olhei o relógio, era 6h14. Olha, aqueles sonhos hiper reais, né? Ela olhou, 6h14, acordei do sono, 6h14, e realmente meu esposo estava quase chegando do trabalho. Ele chegou 6h25, ou seja, ele chegou 11 minutos depois dessa experiência. Aí é a segunda vez que vejo ETs em sonho. Aí a pessoa fala assim, gente, né? É umas coisas, tem uns sinais. Alguns sonhos têm alguns sinais aonde você percebe que não é apenas um sonho, igual no caso dela, né? Ela escutou que, né? Temos que levá-la de volta, pois o marido está quase voltando. Aí acordei, olhei o relógio, era 6h14 e realmente meu esposo estava quase chegando do trabalho. Ele chegou 6h25, ou seja, tá vendo o sincronismo de realidade, de acontecimentos, né? Alguns poderiam dizer, como é que é a palavrinha que eles falam? Coincidência? Coincidência, Não né? existe coincidência, Não existem coincidências. Olha, o engraçado, eu quero contar uma experiência para vocês. Quando eu comecei a me projetar com a ajuda dos Colups, porque eu não projeto desde criança, mas eu não tinha instrução. Mas quando os seres alienígenas começaram a me ajudar, eu comecei a me projetar para fora do planeta, visitar outros planetas e outros lugares muito distantes, muito longe, e lugares fora do sistema solar. Muito longe mesmo. E eu ia com muita consciência sendo ajudado por eles. E eu me lembro de uma vez eles me levarem a um planeta, mas o engraçado é que eles me permitiam viajar pelo espaço e ter a sensação de estar no espaço, de poder ver as estrelas, contemplar a Terra, outros planetas, sair do sistema solar. Eles me permitiam isso com muita lucidez. E uma vez eles me levaram a um planeta e quando eu cheguei a este planeta, eu estava na minha forma espiritual, eu me lembro que eu achei muito estranho e também achei um tanto quanto bizarro. Tinha umas formigas. Quem já viu aquelas formigas vermelhas com aquelas garras gigantes? Aquelas que dão uma picada, mas dói com força. Daquelas do tamanho de um boi. De um tamanho de um boi. Daquelas. E era um mundo meio vulcânico. Como se tivesse assim... Era uma coisa muito parecendo um pouco do tempo das pedras. Parecia muito o tempo das pedras ali. E existia uma raça de seres que lembravam, não eram, lembravam um pouco a raça humana. Nós. Lembravam, vagamente. Não eram humanos como nós. E parece que eles habitavam naquele ambiente extremamente hostis, onde parecia que os insetos eram gigantes e aqueles seres eram as formigas, digamos assim. Era meio bizarro, minha mente começava a dar umas bugadas, porque você fica num ambiente totalmente fora da sua realidade e ao mesmo tempo muito assustador. E eu me lembro que eu comecei a perguntar, falei assim, nossa, que estranho. E eles falaram, olha, existem mundos nas quais conceitos de mundos que jamais o seu planeta tenha qualquer condição de entender. Seu planeta o que? O planeta físico tridimensional com os moradores que habitam aqui. E aquele planeta, ele era extremamente hostil para aquela raça que parecia uma raça humana, humanoides. Porque tinham formigas gigantes,
tinham seres, abelhas, como vespas gigantes. E tinha muita mata, e eu falava assim, poxa, eu jamais quero visitar um lugar desse, né, digamos, fisicamente no meu corpo físico. E se os humanos pisarem aqui, lá da Terra, estão perdidos, vão todos morrer, porque os seres aqui são uma coisa anormal, é como se fosse invertido. E eu começava a ver aquilo ali, começava a dar uma bugada na minha mente, e eu entendia por que eles estavam mostrando essas coisas para mim, que era para que eu pudesse começar a aprender as formas diferentes, os conceitos diferentes que existem de mundos no universo. Para que eu pudesse abrir a minha mente, ter uma consciência para coisas muito maiores que viriam através deles, que eles iriam mostrar para mim. Mas foi uma coisa bem estranha, porque, né, muitos poderiam falar assim, podem dizer, estava sonhando. Mas não, existem mundos onde existem seres que são insetos gigantes, animais gigantes. E aqueles seres que habitam, que não são a raça que predomina, que está no planeta, que poderíamos chamar de seres humanoides, são como se fosse, para esses seres ali, seriam mais ou menos como que a caça, o alimento. Aí eu comecei a perceber nesse momento que, isso foi no começo, que realmente a forma conceitual de Deus não existia. Porque não fazia sentido nós habitarmos aqui neste mundo, sermos colocados como os filhos de Deus, que Deus é soberano em tudo, Criador, que o homem é soberano sobre todas as formas que habita em cima do planeta, sobre todos os animais, insetos, sobre tudo que existe. Porque eu percebi que em um lugar muito distante, um planeta muito distante, existia o contrário. Aqueles seres que pareciam humanoides, humanos como nós ali, eles não eram soberanos e muito menos pareciam ser tão inteligentes e racionais, enquanto que aqueles insetos gigantes, aqueles seres que habitavam ali, que nós chamaremos aqui de animais insetos, eram muito maiores, pareciam ter mais inteligência, pareciam ser os donos do lugar, e aqueles tipos de seres humanoides como humanos pareciam mais como se fossem seres aonde estivesse ali mais para servirem de alimento para aquelas outras formas de vidas que poderíamos chamar de animais insetos. Foi aí onde começou tudo de Deus a desmoronar dentro de mim, porque não via lógica como as religiões pregavam nesse Deus, porque lá fora existem coisas que seria inexplicável para qualquer tipo de religião e colocariam o ser Deus como uma coisa sem fundamento de existência no universo. Tem alguma coisa para falar, Ben? Então, Fala nossa, alto. bem inteligente, é interessante, né, isso. Talvez pode ser um planeta que é tipo a Terra, né, um planeta mais precário para os humanos, né, não para os seres que habitam lá. Mas bem interessante essa experiência sua. É porque, no caso, você perceba, né? A gente tem um conceito aqui tridimensional, porque a ciência mente, mas mete com força. A ciência, o cientista, é tudo os maiores, os que brilham nas vitrines do mundo, são os maiores mentirosos que existem. E eles estão aqui para o quê? Eles estão aqui para mentir, ludibriar e assinar embaixo nas mentiras dos dominadores. Eles montam esse conceito, né? Nós aqui achamos que nós somos os maiorais, porque somos filhos de um Deus, né? Assim, a gente nasce ouvindo isso dos nossos pais, dos nossos parentes, amigos, e a gente nasce que nós somos filhos, né, de Deus, que Deus controla, domina o universo, é soberano, onipotente, onipresente, e é igual aquele onipresente, né? Aí já tem um vídeo bem engraçado aí. E aí sim, por que eu entendi que os Colupes fizeram isso comigo? Eles me permitiam ir a mundos muito longes daqui. Para me entender, primeiro porque eu era fanático religioso. O conceito de Deus, né? Eu era um fanático religioso e a religião na qual eu vinha é uma lavagem cerebral no nível Master Hard, o mais top de todos, né? Nossa. O mormonismo é uma lavagem cerebral mega top. E aí
tem esse conceito de Deus onipotente, onipresente, Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, né? Criou o homem conforme a sua imagem, e o homem deu ao homem domínio sobre todas as formas para dominar o planeta Terra, né? Reger o planeta Terra, ser o soberano do planeta Terra, como um filho de Deus. E eles começaram a me levar e me mostrar mundos diferentes para falar assim, olha, isso aí, o que você acha? Isso aí é Deus? Aonde está Deus nisso daqui? Deus é isso, né? Cadê o Deus? E você parando para pensar, eu já fui em muitos planetas, na forma, como eu posso dizer, astral, porque é a forma mais lúcida. A forma astral é mais lúcida. Essa daqui você pode até ir, mas como somos muito limitados, você chega lá, você não consegue ter o discernimento, o entendimento e o raciocínio estando dentro desses corpos. Então a forma lúcida ela é muito maior, desde que você esteja sendo amparado, ajudado por um ser extraterrestre com uma força mental para poder te ajudar a compreender essas experiências. E eles me levaram a muitos planetas. Já fui em muitos planetas aquáticos também. Então eles começaram a mostrar para mim que Deus não passava de um, né, vamos dizer assim, será que seria a palavra correta usar de uma filosofia? Né? Nem sei se a palavra está correta, mas eu vou usar essa palavra. Uma filosofia, uma poesia, né? Algo assim, esse Deus, o Deus dos judeus, o Deus do cristianismo, o Deus do islamismo, o Deus dos espiritualistas. Essa forma de Deus, o ser todo-poderoso, o criador, né, de todas as coisas, como é apresentado. Para mim, a palavra Deus, para as pessoas aqui, é uma forma, eles acharam uma forma de colocar medo. A palavra Deus é um rótulo. Um rótulo de medo. Porque se você... se impor em cima das pessoas, né? Se você conversar com um ser extraterrestre, não existe esse termo Deus no universo. A palavra Deus não existe. Não faz sentido no universo. Ela é um rótulo criado pelos dominadores que nem utilizam isso. Eles inventaram esse rótulo desta palavra para o quê? Para dominar, para causar medo. Porque na realidade, nenhum servidor, nenhum servo de Deus ama Deus. Ninguém neste planeta ama Deus. Não. Ninguém ama Deus. Eu amo Deus, eu amo Jesus. Não. Todos têm medo de Deus. Todos têm medo de Jesus. Todos têm medo da possível condenação. Exatamente. Porque eles mesmos falam, né? Se não for fiel aos mandamentos, vai ser entregue nas mãos do diabo e dos demônios. Então, ninguém quer parar na mão do diabo e dos demônios, então dizem amar a Deus, né? É até medíocre a forma pela qual, entre aspas, simbolicamente esse Deus existe, porque é um Deus que tem que se contentar com os seus filhos, entre aspas, dizendo que o ama, mas no fundo ele sabe que eles o falam isso não de coração, mas porque temem a ele, temem as causas e consequências que venham a acontecer a eles, caso eles não sejam fiéis e obedientes a ele. Eu tenho dó de Deus, desse Deus, né, conceitual. Eu sinto pena de Deus, porque ele é digno de pena. Porque na realidade ele se contenta com muito pouco. Com muito pouco. Ele se contenta com o amor falso que não existe porque ele causa medo. Então foi nessas experiências em que eu pude aprender e eles fizeram para desconstruir esta imagem de Deus que tinha na minha mente, porque a lavagem cerebral mormônica dos mormons não é fácil não desvincular. Tem gente que precisa até de tratamento psicológico para poder sair dessa lavagem toda cerebral. Então, onde eu falo para vocês, eu quero trazer muitos relatos desses mundos para, da mesma forma que eu tive a oportunidade de ir em espírito com os Colupes, eles me mostraram, né, e me apresentaram tudo isso. Eu não posso levá-los lá para vocês verem com os olhos espirituais, astrais que eu vi. Mas eu posso apresentar a vocês uma forma
de pensar diferente, de destruir esse conceito desta realidade de criação. Da mesma forma que eles fizeram isso comigo, eu posso apresentar, através das minhas palavras, do meu conhecimento, aquilo que eu vivenciava e que me levava a estar em questionamento. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu faço com toda humildade, de coração. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, família, seus inimigos. Pare, pense, reflite e analise. Às vezes nós temos sonhos normais, mas alguns sonhos têm pistas e sinais claramente que não são sonhos, como foi o relato da nossa amiga. Tá bom? Pare, pense, reflite e analise. E muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, um beijo meu e da Fabiana. Estamos sempre aqui, contem sempre com a gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.